Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. De antemão, quero pedir a você, se gostou do nosso programa, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa o seu dislike, mas comente o que você não gostou para que a gente possa, na medida do possível, adequar e tornar o nosso programa cada vez melhor para todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Ocupações e Missões dos Espíritos. Hoje, a partir da questão 582. Eu e meu dileto companheiro, Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês a compartilhar a alegria que é comentar o Livro dos Espíritos. Forte abraço a todos. Almeida, na questão 582, o Kardec perguntou assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E aí, Almeida, ser pai, ser mãe também, né? Claro. É uma missão? Nós temos uma missão de educar nossos filhos? Com certeza. E a gente podia parar por aí, mas eu sempre, para mim, a coisa mais importante na minha vida, né, é ser pai e ser marido. Ponto. Eu, nesta existência, eu coloquei isso como uma coisa mais importante para mim, é ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom marido, ser um bom pai. Por quê? Tem um ditado que diz que mais importante do que deixar um mundo melhor para nossos filhos é deixar filhos melhores para o nosso mundo, né? Perfeito. É bonitinho aquelas frasezinhas que as meninas colocam nos cadernos, mas tem uma sabedoria profunda envolvida nisso aí. Porque se a gente parar para olhar, e sempre lembrando que nós somos a melhor versão de nós mesmos, né? Porque todas as outras versões são no passado. É. E aquelas que serão ainda melhores ainda não existem. E a gente parar para pensar, quantas vezes a gente já foi pai? Quantas vezes a gente já foi mãe? Uhum. Né? E quando a gente coloca isso em perspectiva, quantas lições erradas eu já não terei dado para filhos meus? Quantas vezes eu já não errei e já não sofri as consequências, ainda nas próprias existências, e depois na erraticidade, vendo os erros dos meus filhos, porque eu os eduquei erradamente, né? E eu acho que essa reflexão, eu não acho que a gente tem que pensar quando a gente é pai, quando a gente é mãe. Não, a gente tem que, já na juventude, antes de ser biologicamente possível ser pai e mãe, pensar, né? Eu lembro que tem uma vez eu assisti isso em algum lugar, por causa que um dos grandes problemas da sociedade brasileira nesse século XXI é justamente crianças que biologicamente estão maduros, tornam-se pais e mães sem estarem preparados para esse papel na existência, né? E alguém criou um programa em algum lugar em que se coloca jovens, meninas, normalmente, para cuidar de bebês alheios durante uma semana, né? Olha, ser mamãe não é só na hora de tirar foto e botar no Instagram, botar no Facebook. Não. Ser mãe é acordar 2 horas da manhã porque o bebê está chorando porque a fralda está suja. Para dizer uma coisa bem singela, né? E resumindo a resposta, senão a gente vai ficar gastando muito tempo. É uma missão importantíssima, fundamental, na construção de uma sociedade melhor. O mundo só se tornará melhor se formos capazes de deixar filhos e filhas cidadãos melhores do que nós fomos
Só assim nós podemos garantir a melhoria da sociedade com a velocidade que nós queremos. É exatamente isso, Almeida. E o interessante é que eu estava pensando um monte de coisa para comentar também, e aí você ia lendo meu pensamento e já foi comentando. Que legal, olha, E a agora, espiritualidade está me ensinando a tocar o pensamento dele aqui. mas é exatamente isso, Almeida. E eu acho que a gente traz essa questão num momento extremamente importante. Extremamente necessário. No momento em que a gente vê na nossa sociedade um verdadeiro descalabro moral do ponto de vista da família e de suas consequências, né? Você citou bem, pessoas biologicamente amadurecidas, mas moralmente despreparadas para comandar a si mesmo e estão sendo muitas vezes levadas a orientar crianças que estão chegando, espíritos que estão reencarnando, precisando de uma orientação e que não recebem esse apoio daqueles que têm a responsabilidade de serem seus pais, né? Pai e mãe. É importante que nós reflitamos sobre isso. Que bom seria que este programa pudesse ir a tantos outros lares, jovens inclusive, para que eles pudessem refletir e se prepararem para a missão que estão recebendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, é no capítulo 9, fala da responsabilidade dos pais, né? E nós comentávamos agora há pouco, quando eu dizia, é de arrepiar, e a resposta vai dizer isso também, quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a consequência dos pais que não assumirem bem suas responsabilidades será de ver seus filhos sofrendo por culpa suas, né? Então, se a gente ver um filho sofrer já é doloroso, imagina você ver o filho sofrer por com a consciência de que a falha original é sua. A falha original é minha, não é isso? Então, que isso gere reflexões. Vamos pensar sobre isso enquanto é tempo, para que a gente não tenha que chorar. Enquanto estás a caminho. Enquanto estás a caminho, para que não tenhamos que chorar o leite derramado, né? Vamos à resposta, Almeida? Vamos lá, vamos lá. Repetindo, questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta: é, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Aqui vale um comentário, Almeida. Essa estrutura, essa organização frágil e delicada, ela é temporária. A criancinha, ela é frágil e delicada. Chega um momento que ela se torna adulto. Ele se torna adulto, essa organização se torna mais rígida, e se você não plantou as sementes no devido tempo, a colheita é amarga. E não adianta tentar plantar depois. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, do que endireitar o caráter de seu filho. Mais um comentáriozinho, Almeida. O YouTube está cheio desses videozinhos e hoje está muito na moda isso, né? As pessoas filmarem as crianças em casa e divulgam. Nós temos exemplos bons nesses filminhos, mas tem outros, meu amigo, que eu fico pensando assim, o que é que esses pais estão esperando que essa criança será se eles mantiverem essa educação, se eles mantiverem aqueles exemplos que estão passando nos filmes que mostram para quem quiser ver, né? Muitas vezes
a criancinha que dá um tapa no rosto da mãe e a família rir com aquilo, cuidado, você pode estar alimentando um adulto que desde criança se acostuma a bater no rosto da mãe. Que é isso, Ricardo? Nós estamos falando de uma criancinha. A criança não sabe o que está fazendo. Procure estudar um pouco mais sobre a psicologia infantil. Você está estimulando positivamente a repetição do ato. É exatamente isso. A psicologia infantil avançou muito, a psicologia de maneira geral, mas a psicologia infantil avançou muito nessa área de observar os comportamentos das crianças e o que você falou bem, o comportamento dos pais pode reforçar ou não aquilo que a criança vai fazendo. E as crianças não têm nada de, entre aspas, inocentes. Elas têm, claro, a sua inocência natural da idade, mas o espírito que está ali, ele está carregado de experiências pretéritas e vai somando a essas pretéritas aquelas lições que estão recebendo agora. E daqui a poucos anos, e passa rápido, ele se tornará um adulto consequente das lições que você deu para ele na fase infantil. Se este, o filho, sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre os pais, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Está dado o recado, né, Almeida? Muito duro, mas muito verdadeiro. Muito duro, mas muito verdadeiro. E como eu disse há pouco, extremamente oportuno. Sim. Vamos à questão 583. Se uma criança se torna malgrado, apesar dos desvelos de seus pais, estes são responsáveis, Almeida? Então, apesar de todo o envolvimento, de todo o esforço dos pais de colocar o filho no caminho do bem, e ainda assim ele degringola para o caminho equivocado. Qual a responsabilidade dos pais? Eles são responsáveis por isso? Olha, a gente tem que ter bem claro que são, nessa situação específica, vou usar uma expressão de física, são dois vetores que se sobrepõem, que se somam, né? O cidadão que hoje existe na sociedade, ele é somatório daquilo que ele trouxe de existências anteriores e da educação que ele recebeu dos pais, né? Ah, mas é um cidadão ruim. Mas os pais deram uma boa educação? Deram a melhor educação, ensinaram os melhores valores morais, revelaram a ele a necessidade do evangelho, introduziram na vida dele o respeito ao próximo, o respeito à lei de Deus, tudo isso foi apresentado e ainda assim hoje é um mau cidadão. Imagine se não tivesse esse trabalho dos pais no sentido de melhorar essa pessoa. Seria uma pessoa ainda pior, né? Então, não. Se é fato que os pais deram a melhor educação moral possível para essa pessoa e ela ainda é uma pessoa má, a responsabilidade não é dos pais, é de todo esse background, de toda essa pessoa anterior, do homem velho, da mulher velha, do ser humano antigo que veio novamente à carne, né? Os pais fizeram o seu melhor, mas a carga histórica tem seu valor, né? Então, se é uma verdade que o pai fez o melhor, não é a culpa dele, né? Assim como na vida a gente tem que ter a certeza que a gente fez o nosso melhor, que a gente tentou dar o melhor exemplo, que a gente tentou ter a melhor atitude. Essa é a nossa responsabilidade, né? As coisas no mundo acontecem em seu tempo. Eu não tenho como mudar o meu filho. O meu filho é quem ele é. Eu posso influenciar no sentido de ter os melhores exemplos, as melhores lições, as melhores influências.
A decisão do que ele vai fazer é dele, não é minha. Eu não posso, e aí tem um erro meu de orgulho, de vaidade, achar que eu tenho o controle de como ele vai ser na vida. Uhum. Aí eu tenho culpa de achar que eu posso controlar, né? Mas, se eu estou fazendo o meu melhor, eu não tenho responsabilidade. E é interessante, você falou várias vezes duas palavrinhas que faz muita diferença no entendimento de tudo isso. Sim, O meu melhor. o meu melhor. Os pais oferecem o que têm de melhor, não o melhor. Vamos imaginar, nossos pais Fizeram o melhor deles, tenho certeza. fizeram o melhor, né? Hoje, a gente pode até olhar para trás e dizer assim, caramba, Poderia ter sido melhor ainda. poderia ter sido melhor. Eu teria feito de maneira diferente, e é natural isso, É. né? Quem são nossos pais do ponto de vista espiritual? A melhor expressão daquelas pessoas. Está entendendo? Eles poderiam, por exemplo, os meus pais poderiam ter me ensinado algo sobre espiritismo? Não, eles não conheciam nada de espiritismo. O que eles souberam de espiritismo foi o que eu levei para eles depois, quando eles já estavam ali numa idade avançada. A gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. E por que eu estou dizendo isso? Para que você, que talvez se encontre naquela situação de rebeldia hoje e queira dizer assim, eu hoje sou o que sou por culpa dos meus pais. Para lá com isso. Cuidado. Cuidado, né? Muito provavelmente, por pior que seja o ser humano, na situação de pai e de mãe, ele dá o seu melhor para o seu filho. Repetindo, ele não dá o melhor, ele dá o melhor que ele tem. E nem sempre nós temos o melhor para oferecer. Então, nessa pergunta e nesses comentários que nós estamos fazendo, precisamos ter o cuidado de não colocar a responsabilidade pelo resultado do filho totalmente nos pais, porque como o Almeida falou, o filho, ele é um espírito que traz do seu passado todas as suas experiências, e é muito natural que queira impor essas experiências na vida, daí a necessidade da rigidez dos pais em orientá-lo, para que não repita os erros da encarnação anterior, mas chega um momento que é responsabilidade do filho acolher as orientações que os pais estão lhe passando. E não só acolher as orientações que os pais estão te passando, mas aprimorá-las. Se os seus pais não têm uma cultura religiosa e não te inseriram num conceito religioso satisfatório, porque eles não tinham isso para oferecer, isso não impede que você, uma vez na fase adulta, esclarecido, construa o seu caminho da melhor forma possível. Eu estou dizendo, Almeida, que a responsabilidade ela é sempre compartilhada. Os pais têm a responsabilidade na construção, desde a criança, a infância, etc., mas chega um momento que o ser humano adulto ele precisa responder por suas escolhas também. É isso? Falei alguma bobagem? É aquela coisa, né? O trabalho é compartilhado. As responsabilidades são compartilhadas. As decisões são individuais. Exatamente. E a resposta vem nesse sentido, Almeida. Vou repetir a pergunta. Se uma criança se torna má, apesar dos desvelos dos pais, estes são responsáveis? E a resposta, não. Porém, quanto mais disposição da criança, quanto mais disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Tem esse detalhe também, né, Almeida? Há pais cuja missão é mais fácil. Pesada e tem outros que são mais fáceis, sim. A criança é mais dócil. Há outros em que os filhos são mais renitentes, a missão exige um pouco mais de energia. E tem uma subpergunta. Se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais,
estes retiram algum fruto? Aí é o contrário, né, Almeida? Como é que a gente acabou de dizer, né? As responsabilidades são compartilhadas. A vivência é construída em grupo. E você, muito corretamente, disse, por pior que seja o pai, ele está sempre dando o melhor dele para aquela criança. Aí a pergunta é, poxa, mas o pai foi mal, os pais foram maus, mas a criança saiu um excelente indivíduo. Olha, se ele é bom, alguma coisinha ele também conseguiu aprender daquele pai. E, com certeza, a justiça divina, a providência divina, vai reconhecer a cada um o seu mérito. É, exatamente. E vale até um comentário, Almeida. Aprender nem sempre é repetir o que se aprende. Não. Eu Às posso vezes, aprender contigo... E pode ter o não exemplo, né? Exato. Eu posso aprender contigo exatamente o que não fazer. Se eu sou tão ruim, pelo menos que eu sirva de não exemplo. Pois é. Eu posso olhar para o meu pai e dizer, caramba, quando eu for adulto eu não quero fazer isso, não. Isso aí não. Né? Isso aí eu não quero, não. Ou seja, o pai também está ensinando. Tá. De maneira... não exemplar. Não exemplar, mas está exemplificando... O que não fazer. O que não fazer. Né? E se o espírito, se o espírito, naquele filho, tem essa grandeza já, ele vai tomar a decisão de dizer, não, isso aí não me compete mais. Eu vou ser melhor do que isso. E a resposta a essa segunda pergunta diz exatamente isso. Deus é justo. Isso significa o quê? A cada um, segundo as suas obras. Uhum. Almeida, eu acho que nós ainda temos tempo para mais uma questão, não é? Acho que ainda dá para conversar. Então vamos lá. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Que pergunta em que tempo? Ô, pai. Vamos lá. Vamos lá, Almeida. É aquela história. O exemplo clássico a essa pergunta é o fato de civilizações europeias terem chegado aqui à América movidas pela ambição, né? Pela busca do ouro, pela busca da prata, pela busca do poder. E atrás de si trouxeram massacres, trouxeram mortandade em doenças para as quais os nativos ainda não tinham sido expostos, né? O Pai Eterno usou essa ambição, usou esses desejos menores no processo de elevação civilizatória dessa área do planeta, né? Respondendo objetivamente, qual a natureza da missão de um conquistador? Levar esses valores novos, essa cultura superior, científica e tecnologicamente, dando uma catapultada da evolução do progresso dessa região. Ah, mas e as pessoas que morreram? Encarnaram como filhos e netos do conquistador, foram colocados numa situação, foram traumaticamente expostos numa encarnação, na encarnação seguinte, na próxima, estão ali usufruindo dos ganhos dessa civilização nova que surge, por exemplo. Se não me engano, foi na semana passada que eu iniciei um arremedo de comentário nesse sentido. Eu sei que você fez uma pergunta que eu não entendi. Nós enaltecemos muito a questão da dor física. Sim. Né? Mas para Deus, o objetivo está lá na frente. Isso que você falou agora. Ah, mas pessoas morreram. Sim, elas perderam o corpo físico daquela encarnação. Muito provavelmente não foi uma injustiça divina. Algo tinha em seu histórico espiritual que precisasse passar por aquela experiência. E daqui a 10, 15, 20 anos, pode estar de volta, ou até menos, reencarnadas e usufruindo do tempo novo
que a sua morte ajudou a construir no momento anterior. Menos feliz, sim. No momento menos feliz, né? Então, você foi muito feliz quando citou a questão, a vinda do europeu para as Américas, né? É um exemplo clássico, né? Que gerou devastação, gerou morte, gerou desequilíbrio, gerou desequilíbrio terríveis. nas comunidades que aqui avançavam. Agora, imagina se não tivesse acontecido aquilo e a América fosse hoje ainda habitada pelos silvícolas, etc. Onde há a evolução? Né? Por isso que a doutrina espírita trata de maneira muito coerente, fala da lei de destruição. É natural, no plano físico, o processo de destruição para que haja renovação de todo o processo. Vamos à resposta, Almeida? Uhum. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Resposta: ele não é o mais frequentemente senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Repito o comentário da semana passada. A gente se prende muito ao sofrimento momentâneo. A gente não consegue ainda perceber que aquele sofrimento pode estar exatamente dando cumprimento a uma necessidade evolutiva da pessoa e do povo. É claro, se o conquistador exagerar nas suas provocações, ele vai responder Cada um segundo suas obras. pelos excessos, a cada um segundo suas obras. Mas, do ponto de vista da divindade, observa-se o resultado final, a longuíssimo prazo, de todo o processo doloroso. E a gente não tem como fugir disso. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda precisamos conviver com fatos dessa natureza. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. É exatamente isso. Almeida, tem uma subpergunta e eu calculei mal o tempo para essa pergunta. Nós vamos deixar essa subpergunta para a semana que vem, porque depois da resposta tem um longo comentário do Kardec. Então vamos combinar assim, na semana que vem a gente retoma a questão 584 e fecha essa temática de ocupações e missões dos espíritos. Pode ser assim? Vamos lá. Um abraço, Almeida. Abração, gente. Fiquem com Deus. E a vocês, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Continue nos seguindo nas redes sociais, na TV, pela rádio da Comunhão Espírita de Brasília. E a gente se vê na próxima semana, quando nós reiniciaremos essa questão e finalizaremos com a temática Ocupações e Missões dos Espíritos. Grande abraço a todos. Até a semana que vem.